Bem-vindas para mais um episódio. Pegue seu café, seu vinho e vem com a gente descobrir o que elas querem. Sim, estamos hoje com mais uma série, né, em sequência, maternidade. Então vamos falar com uma médica pediatra. Sim, estamos aqui com a Aline Piedade, que tem um Instagram aí com bastante conteúdo legal de dicas para as mães. Então, esse mês que a gente está falando sobre maternidade e desenvolvimento infantil. É um prazer te receber. Muito obrigada por ter vindo, Aline. Prazer é Obrigada. meu, queridas. Prazer é meu. E a gente queria começar te perguntando, assim, da Aline mãe. Então, como é que foi para você? Você tem 2 filhos, né? Porque o teu Instagram chama, né? Dicas Dicas de uma mãe. Você sabe que antes eu não ia fazer nada de Instagram voltado para mãe. A minha intenção era, eu tinha o meu Instagram, eu postava minhas fotos e tava tudo bem. Aí quando eu tive o Theo, eu tive essa necessidade de informação, sabe? E aí eu comecei a fazer. E foi brincando, para dar muito mais as informações para os meus pacientes do que externo, assim, do que pra... E aí foi um falando pro outro e foi aumentando e quando viu, tomou uma proporção maior. Eu tenho, então agora voltando na pergunta dos meus filhos, eu tenho o Theo de 6 anos, o Bento de 3 meses, pico-ruchinho só. Deixei lá em casa para vir aqui falar com você. Maravilhosa. Não, é uma honra. Obrigada. Obrigada. E aí, bom, 3 meses, então você tá amamentando ainda, né? Tô amamentando, só amamentando, bichinho mama pra caramba. E o Theo que pediu, o irmão. Então, vou contar um pouco a história. Quando eu namorava ainda, Rodrigo. E aí, a minha irmã tava grávida, e eu, pediatra, apaixonada por criança. Aí, eu fui pra minha cidade, minha família é do interior. E aí, eu falei que eu voltei, no dia seguinte que eu voltei da minha cidade, eu fui pensando, falei, não, gente, olha, eu acho que eu não quero mesmo filho. Vamos deixar para minha irmã, para os meus sobrinhos. Tenho sobrinhos agora, maravilhoso, vou ajudar a cuidar. Aí, no dia seguinte, eu descobri que eu estava grávida, dentro de um banheiro do shopping. Nossa! Porque eu tinha vontade de comer a manteiga da baked potato. E eu cavocava aquilo, gente. Então é real o desejo. É real. E aí eu falei, não. E aí depois que eu comi, me deu sono. Eu falei, gente, que estranho. Eu tava 2 dias atrasada. Aí eu comprei. Falei, eu vou fazer por desencargo. E eu tava no shopping, que era do lado do hospital que eu ia dar plantão. Imagina a cabeça, depois que eu vi que tava positivo. Ia pro plantão, nossa. Eu fui pro plantão. Não, e essa história é muito engraçada, que eu entrei no banheiro e aí eu fiz o teste e fiquei lá esperando. E o celular da moça que tava do lado no banheiro começou a apitar. Aí eu, meu Deus, apitou. Ai, não era o celular, eu tava desesperada. Eu olhei positivo, aí eu saí correndo. Atropelei um senhor na escada rolante de tão nervosa Atordoada. que eu fiquei. E aí depois eu saí, não dei plantão, né? Cheguei lá no hospital, já fiz todos os exames, estava positivo. Aí eu contei pro meu marido que Era até namorado. então era meu namorado. E aí ficou um olhando pra cara do outro, e agora, né? Minha gestação foi uma gestação mais conturbada, porque era algo que a gente não esperava. E um detalhe super importante, eu tava numa fase que eu não sabia se eu queria continuar namorando. E é o que eu falo, aí Deus mostrou, falou, você não quer ter filho, mas você vai ter. Você vai terminar? Não, é com ele que você vai continuar. E vocês estavam há muito tempo juntos? A gente tava há 1 ano, mais ou menos, assim, namorando. Sim. Tinha Morava juntos, não? o histórico anterior, não. E aí depois, quando começou mesmo, assim, a pegar, né, barriga, e eu ainda tava na residência, a minha casa era do lado do hospital que eu fazia a residência de pediatria. E ele morava aqui próximo, aqui na Vila Clementina. Aí eu falei, Rodrigo, e aí, né? Agora ele falou, Ali, vamos morar comigo. Aí eu falo que eu cheguei, apertei a campainha dele com uma cachorra, uma barriga e uma mala. Aí ele abriu. Cheguei. Exatamente, cheguei. Aí eu fui. Ele falou assim, Aline, aqui tá seu lugar para você colocar suas coisas. Gente, 3 gavetas minúsculas e uma parte aberta. Mas eu chorava, hormônio de gravidez, né? Tipo, chorava, não, eu quero voltar pra minha casa, eu quero minha mãe, né? Essa foi a do Theo. Mas depois, eu tive uma depressão pré-parto, que é super rara, né? Então, eu fiquei bem mal, assim. Então, meu parto foi um parto cesárea, porque
Eu não tive psicológico para aguentar um parto normal. E depois que o Theo nasceu, eu falo que eu olhei para a carinha dele e me curou, assim, eu não tive nada. Graças a Deus eu não tive depressão pós-parto, porque a chance é bem maior do que quando você tem uma depressão pré, né? E o Theo veio para fazer uma família. E aí, há um ano, ele começou: mamãe, me dá um irmãozinho. Mamãe, me dá um irmãozinho. Eu falei: filho, agora não. E aí, depois de 6 anos, gente, Já passou, né? eu já tava dormindo a noite inteira. Ele já falava que ele queria, ele já tomava banho sozinho. Então, assim, ele já ia pra festinha, eu ficava lá em casa, sabe? Namorando. Era uma coisa maravilhosa já. Aí, eu engravidei também, mas eu não imaginava Mas também que eu sem tava planejar. grávida. Sem planejar. Não sei se pode falar besteiras aqui de Pode. contar a história. Ai, não. Qual foi a história do Bento? Eu falei pro meu marido no dia seguinte, falei: Rodrigo, eu vou comprar a pílula no dia seguinte. Ele: Aline, eu conto isso pros meus pacientes, tá? Eu sou assim no dia a dia mesmo. Aí ele falou assim: Aline, foi a gotinha do chuveiro final, não dá nem pra se ensaboar com aquilo. Tirar o sabonete, desencana, não vai Não vai ter engravidar. nada. A minha mini gotinha tá com 8 quilos e 3 meses. Pois nesse é, momento. cresceu bem, fermentou bem. Você já sabia que tava no período fértil. Eu já sabia que tava no período fértil. Aí uma gota basta. Mas eu falei: não, ali não foi nada, mas fiquem tranquilos. E hoje eu tenho 2 meninos, e se eu tivesse mais 5, ia ser 5 meninos, porque a gente sente, né? Eu tenho certeza É que se eu mesmo. engravidar de novo, eu vou É ter mãe de outro. menino. Eu acho que sim. Mas eu gostaria também de pôr uns laços numa menina, se Deus me verdade. desse. Mas eu não quero mais filho, não. Tá ótimo, chega. Fechou agora. Mas depois você, né, foi pega de surpresa, ficou grávida, tudo a primeira vez. E aí, assim, como que virou a chave, né? Porque nós falamos muito isso, assim. Será que vira a chave logo? Que, eu descobri, tô grávida, e aí, né? Já vou ser mãe, já ficou preparando tudo aquilo. Pra você que descobriu de supetão, como foi? Sabe o que eu acho? A gestação, muitas mães, pessoas falam: porque eu já amo, já adoro sentir, não sei o quê. Eu, como minha primeira gestação foi uma gestação mais conturbada, eu achava o máximo sentir e tudo mais. Mas todo mundo me falava, assim, na primeira gestação: ai, Aline, curte a gestação, é o maior amor do mundo que você vai sentir. Eu falava: meu, mas que raios é esse maior amor do mundo? Porque eu amo tanta gente, né? Tipo, tem amor maior que esse? E eu só descobri que realmente tem quando eu vi o Theo. E o amor cresce, é muito doido, porque conforme a criança vai crescendo e vai te solicitando, mas vai te sorrindo pra você e vai, sabe, aquela coisa assim de falar eu te amo e dormir abraçado. Gente, vai crescendo, é muito doido. Como um coração de mãe consegue crescer, entre aspas, tanto, assim, ter tanto amor ali dentro. E aí, quando o Bento veio, a primeira vez também, lógico que a gestação foi totalmente diferente, porque não foi esperada, mas foi uma gestação que a família já estava totalmente estruturada. Então, foi uma gestação que a gente curtiu muito mais, né? E aí, depois que ele nasceu, também, é a mesma coisa. Eu falo, o meu maior medo no segundo filho, o primeiro era isso: o que é esse maior amor do mundo, né? Como que vai ser? E, gente, é real, é real. Só quem é mãe sabe o que é ter um filho, assim, eu senti esse amor. E o meu segundo filho, eu já sentia, eu já sabia. Mas o meu medo era: e aí? Vai ser igual? O amor, eu vou amar ao mesmo tanto. É muito doido. E olha... Consegue? Consegue. Por isso que falam coração de mãe, né? Nossa, consegue. É o mesmo tanto, é o mesmo carinho, a mesma paixão. E agora ele começou a sorrir enquanto amamenta. Eu me derreto toda, gente. E os 2 você amamentou? Os 2 eu amamentei. O Bento eu tô amamentando, exclusivo, e o Theo eu amamentei até 1 ano. Que bom. E eles não têm ciúmes em nenhum momento, como ele pediu o irmão? Eu achei, né, no começo, no final da minha gestação, que eu acho que ele tava sentindo que tava pra dividir a atenção ali, ele começou a ter umas atitudes, assim, que você via que estava mais enciumado, começou a falar igual bebê, 6 anos. Então, você fala, calma aí, né? Fazer algumas coisas mais infantilizadas. Então, quando eu fiquei pensando, quando o Bento nascer, como que vai ser? Nossa,
Foi tranquilo. Muito tranquilo, muito. O Theo é muito bonzinho, então ele me ajuda super. Ele ajuda a trocar fralda. Ele, se eu preciso de alguma Ai, que coisa, ele é. Nossa, ele tá apaixonado. Hoje eu tava no consultório, porque eu voltei ontem a trabalhar. E aí hoje a minha babá de manhã me mandou uma foto dele, do meu filho mais velho, com o Bento no canguru. Lógico, gente, não façam isso em casa, tá? Foi só pra tirar uma foto. Bonitinho. Porque 8 quilos pra uma criança de 20 vai dar ruim nessa coluna. Mas a foto é a coisa mais linda. Nossa, foi linda Que de bonitinho, né? E depois virarem amigos. É muito legal, né? ver. Não, É com isso. certeza. Por isso que é legal, assim, quando é 2 homens ou 2 meninas, que fica mais amigo, brinca junto, né? O único, acho que detalhe aí hoje é a diferença de idade, que são 6 anos, né? 6 anos é um tempo, assim, que quando ele estiver entrando na adolescência, o Bento vai estar com 6 anos. É. Então, mas depois, quando eles estiverem numa fase adulta, Aí não não vai faz dar mais diferença. É. Isso que importa. Aí reaproxima, é verdade. Porque se a gente for pensar mesmo na vida, né, no básico, no que acontece mesmo, óbvio que pode ter seus percalços, mas a mãe e o pai vão primeiro do que os filhos. E Deus me livre, isso não vai acontecer, né? Dos filhos irem primeiro, credo e isola. Mas, e a criança ficar, o filho único, não tem pra quem recorrer. Então, quando a gente deixa um irmão, né, uma dádiva, né? Não, com certeza, irmão é tudo. E qual você acha que é a maior dificuldade da maternidade? Você sabe que esses dias eu abri uma caixinha de pergunta e me perguntaram isso. Qual você acha, Aline, que é a maior dificuldade da maternidade? Eu fiquei bem pensativa, assim, que eu acho que hoje a minha maior dificuldade é não poder me dividir em duas, pelo fato daquele momento em que os dois precisam de mim, sabe? Então, que o Theo fala, mamãe, vamos jogar futebol? E o Bento... Então, assim, essa hora me pega. Eu falo que mãe é uma eterna culpa, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa, e isso é real. A gente só precisa saber qual que é o peso que a gente vai colocar na nossa vida em relação a essa culpa. Qual que é o peso que essa culpa vai ter em você. Então, nossa, eu vou deixar ela tomar conta de mim? Eu vou deixar... Porque é muito complicado hoje. Então, esses dias, o meu sobrinho, a gente foi viajar semana passada, meu sobrinho, ele tem 1 ano mais velho que meu filho. Tem 7 anos. Ele falou pro meu filho assim, eu só ouvindo. Eu tava com o Bento amamentando, e ele tava no quarto, ele falou assim, Theo, quem é mais legal? Seu pai ou sua mãe? Aí eu parei, né? Falei, isso me interessa. Ouvido na porta, né? E aí ele falou assim, então, a minha mãe e meu pai são muito legais. E aí ele parou. Aí ele falou assim, é que meu pai, ele brinca mais comigo. Porque agora minha mãe, ela fica dando leite, fica amamentando o Bentinho. Nossa, acabou comigo. Aí o que acontece? Vem a culpa. E fala, nossa, gente, eu não tô brincando. Só que assim... Mas é uma fase, né? Tudo que você faz, você vai se sentir culpada. A criança cai, você vai se sentir culpada. E assim, daqui 1 mês já mudou. Agora o preferido é a mamãe, porque esse mês ela fez isso. Não, mas aí acorda na madrugada, chama quem? Não adianta. Então tem essa também. Eu acho que a gente precisa ter muito esse cuidado, assim, de se sentir culpada com tudo, porque isso impacta muito no nosso maternar também, né? Então, às vezes você faz as coisas sem querer fazer e você não faz nada bem feito, né? Então a culpa é muito... Então, para mim hoje, o que eu poderia fazer, eu acho que o que é mais difícil é isso, de enquanto um tá me chamando, o outro também, e eu ter que ali me virar nos 30. Mas de resto tá sendo tranquilo. E o seu marido, ele tem, assim, ele ajuda bastante? Como é que é ele, assim, como pai? Ele é super paizão, graças a Deus. Ele tem um trabalho que é algo que ele precisa, ele trabalha com vacinas, então é algo que ele precisa estar sempre online ali no trabalho, fazendo home, muitas reuniões e depois viagens. Então acaba ali que de nós dois, eu fico mais com eles, né? Mas quando ele fica, ele é tempo de qualidade, assim. Então, ele põe um pra dormir enquanto eu coloco o outro. Ele toma banho com os meninos, dá banho. Então, ele me ajuda muito. Lá em casa não tem essa, sabe? Você pode me ajudar. A gente tem a mesma função ali. É que eu tenho peito, ele não tem. E que ele trabalha um pouco mais que eu. E aí, acaba que... Ele acaba ficando um pouco mais ausente nessa horário comercial. Mas não tem o que falar, gente. Ele é ótimo. É importante isso, né? A rede de apoio.
Não, com certeza. E quando você teve depressão, né, durante a gestação, como que foi? Você fez terapia, fez algum tratamento? Olha, eu falo que, pra mim, a minha cura, óbvio, meu filho, quando ele nasceu, foi maravilhoso, me ajudou muito, mas o que me curou foi a terapia. Na gestação, na primeira gestação do Theo, que eu tive essa depressão, eu não consegui fazer terapia. Eu tava tão pra baixo, eu não aceitava, sabe? Era uma montanha-russa. Então, de manhã eu acordava, tava feliz, brincando com meu filho. Não, com meu filho não, gente, foi a primeira gestação. Com a minha mãe conversando, trabalhando tranquila. Aí chegava à noite, eu só chorava. Ou o contrário. Então, assim, pra mim era muito ruim, mas eu não aceitava. Aí, quando o Theo fez 1 ano, e que aí é uma coisa que me pegou muito, que eu ficava muito com ele, mas com 5 meses eu voltei a trabalhar. Com o Theo eu demorei um pouquinho mais. Só que eu não ficava só no consultório, eu dava plantão. Então eu ia dar plantão. Quando eu voltei ao trabalho, meu retorno ao trabalho foi um retorno ao trabalho que eu quis. Então, eu falei, preciso. Eu falava que eu vivia num Big Brother, eu não podia eliminar ninguém dentro da minha casa. Então... Sentiu falta. Nossa, eu falei, gente, é um Big Brother ficar dentro de casa, eu preciso sair. Aí eu voltei 2 vezes na semana e 6 horas no dia. Então, eu dava aqueles plantões menores. E minha sogra, ela mora ainda do lado do hospital que eu dava plantão. Então, no primeiro dia que eu fui da plantão, eu falei, daqui 3 horas, fique em paz que eu volto a amamentar. Mas eu cheguei no consultório, no plantão, eu gostei tanto de estar lá e não sei o que, eu falei, não, pode dar meu leite que eu vou ficar por aqui hoje. vira aí. Mas foi ótimo. E aí, isso foi indo, eu comecei a aumentar a minha carga horária. A minha babá começou comigo quando o Theo tinha mais ou menos uns 7 a 8 meses. E ela hoje, meu braço direito, esquerdo, ela é incrível. Eu gosto muito, muito dela. E aí, ela me ajudava com o Theo e eu ia trabalhar. E aí, com 1 ano, ele falava babá, ele falava papai, ele falava todas as palavras inimagináveis, menos mãe. E aí, esse tempo que ele parou de falar, ele falou no começo, com uns 9, 10 meses, aí com 1 ano ele parou. E aí, eu fui... Foi assim, acho que a gota d'água para eu ir procurar uma terapia, sabe? Que aquilo me impactou demais. Aí, quando eu fui fazer a terapia, gente, sério, é vida, né? Mudou a minha chave, assim. Eu acho que foi aí que eu entendi o real significado de família. Então, eu falo que hoje no meu relacionamento, a gente batia muito de frente, a gente é muito parecido. Então, a gente batia muito de frente. Quando eu comecei a terapia, hoje eu escolho a guerra que eu quero entrar. Então, a toalha tá em cima da cama. Na verdade, quem deixa a toalha em cima da cama sou eu, tá? Mas é um exemplo. A toalha tá em cima da cama. Essa guerra eu não quero entrar. Pega a toalha e guarda, entendeu? Sim. Então, isso é muito importante. E isso deixou meu relacionamento extremamente bom. E com meu filho também. Então, aí isso diminuiu minha culpa. Tudo foi clareando, sabe? Não, realmente terapia é vida. Nossa, falou isso, eu lembrei que a minha irmã, ela tem 2 filhos, ela fala a mesma coisa, isso de escolher as guerras com os meninos também. Ela fala, se tudo você for chamar atenção, falar não, começa a banalizar, eles nem vão dar muito a bola. Então tem que escolher, tá fazendo uma coisa errada, mas finge que não viu um pouco. Se não, e depende da idade também, né? Porque hoje a gente fala assim, eu tenho pais que falam, doutora, 1 ano e meio, começa aquela fase de mais birra e tudo mais. E aí, quantos anos tem seus sobrinhos? 7 e 6. Então, nossa, são seguidinhos. Super seguidinho. Tipo, criados como gêmeos, praticamente. Ela tinha 8 meses, acho que tinha 8 meses, quando ela engravidou, foi. Nossa, foi muito. Da minha irmã também, foi assim, muito rápido. A minha irmã tem 3. E aí, eu falo isso, os pais falam, mas aí eu pego, eu falo, não pode, vai te machucar, vai te dar choque. Eu falo, gente, 1 ano e meio. Você acha que a criança, primeiro, vai entender o que é choque? Vai lembrar? Não. Vai te machucar e vai te dar choque. Mas a única coisa que a criança vai entender com 1 ano e meio é que aquilo chamou a atenção. Eu fui pôr o dedo na tomada, minha mãe reagiu. Né? Então, aquilo, toda vez que ela quiser chamar a atenção, ela vai fazer a mesma coisa. Então, é o que você falou. Não, às vezes, ele é banalizado
para crianças menores, ele não é entendido. Ele só vê que aquilo chama atenção, então quer chamar atenção, vai lá e faz. E para crianças maiores já é diferente, né? Para criança maior é algo que eu falo que a criação na educação e na conversa, no diálogo, é a mais difícil, se você for pensar. Na teoria é a mais linda, mas na prática é a mais trabalhosa. Então, a partir do momento que não pode, ponto final, com criança mais velha, não pode porque aí sim, com uma criança que entende, você tem que explicar, né? Mas é isso, eu acho que às vezes você deixar aquilo acontecer, desviar foco. Não dá muita atenção. Não dá muita atenção naquele momento, desviar foco. E aí, depois você conversar sobre o assunto, é muito importante, né? Ou a criança tá fazendo birra. Vai brigar com a criança no momento que ela tá fazendo birra, que ela não tá pensando, que ela tá agindo totalmente por uma frustração, por impulso. Não tem como. Então, é esperar aquilo acalmar para depois falar, filha, não faz isso porque isso pode acontecer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ou, sei lá, dependendo do assunto que for. Mas no momento da fúria da criança, e criança tadinho, gente, não sabem agir, é muito imaturo, né? Exatamente. E lidar com a raiva, né? Assim, eu percebo muito isso, meus sobrinhos, às vezes ele tá... Aí eu fico, por que você tá emburrado? Tá tudo bem, Gélia, eu não consigo. Tipo, ele quer sair daquilo, mas não consegue mesmo, eles ainda não têm ferramentas. A gente também, né? A gente também. Se você for pensar, às vezes a gente também, a nossa ferramenta, a gente sabe que a gente precisa respirar. Mas se desse, dependendo do caso, a gente se jogava no chão e começava a fazer birra também. Gente, porque a frustração é algo muito... Não sei, é algo que leva a gente num nível, assim, você pode falar muito melhor que eu, mas que o adulto, foi o que você falou, a gente tem as ferramentas hoje, mas tem adultos que não têm e precisam de terapia para tentar. Desenvolver um pouquinho, né? Então, imagina uma criança que é um cérebro totalmente imaturo. Então, cabe a gente agir e mostrar como agir, a forma de agir para essas crianças, né? E Aline, assim, as mães que você atende, né, dos seus pacientes, você ajuda muito nesse ponto? Porque eu acho que terapia é essencial exatamente para isso. Porque é a mãe que vai ajudar, né, a criança a começar a aprender a lidar com sentimentos. Aí você fez a sua terapia, né, que é super importante, mas muitas mulheres precisariam e não fazem, né? Você ajuda, assim, no consultório? Você sabe que no consultório eu falo que eu sou a médica mais da família mesmo. Eu amo. Eu converso sobre tudo no consultório. Não é só sobre a criança. Então, desde assim, a mãe tá no puerpério, eu vou entender... A gente vai olhar esse bebê, como ele tá mamando e tudo mais. Mas quem precisa muito mais de olhar ali é a mãe. Sim. Né? Naquele momento. Aí, mais pra frente, a criança tá... Então, assim, o pai tá de uma forma insegura. A gente conversa com o pai. Os pais estão, cada um dormindo num quarto separado, a criança tá em cama compartilhada, o pai tá triste. Cara, a gente tem que rever conceitos. A gente tem que falar sobre sexo, a gente tem que falar sobre relacionamento, sobre o homem e a mulher, não só o pai e a mãe, e assim por diante. Então... Quando a gente fala em relação à terapia lá no consultório, eu tenho as mães que vêm com essa queixa do tipo, Aline, eu não tô sabendo lidar com a birra, tô achando que ela tá precisando de terapia. Então, de colocar a necessidade de terapia na criança, o que eu falo hoje é que a criança ela até pode ir na terapia, dependendo da idade, e tá tudo ótimo. Vai ter uma melhora, óbvio, de uma forma lúdica, a terapeuta, né, a psicóloga vai trabalhar e tudo mais. Mas o que adianta a gente levar essa criança e ter uma modificação de conduta, de forma de agir, e chegar num ambiente que tá a mesma coisa? Não vai adiantar. Que às vezes é o que tá causando até, né? Então, normalmente, eu primeiro encaminho esses pais para uma terapia parental e aí depois a gente manda a criança se houver necessidade. E normalmente não há necessidade, porque a gente precisa mudar a raiz do problema, né? Assim, então, a criança não é a raiz, a estrutura familiar ali são os pais, então são eles que precisam. E a criança age por exemplo, né, gente? Não, Então... Eu super concordo assim, com você, porque o que eu via, né, quando eu fiz residência, que tinha a psiquiatria da infância, eu fiz depois geriatria, né? Então, foi distante. Até porque eu fui para pro lado da geriatria porque eu tinha muita dificuldade em lidar com as crianças, com as mães, porque tinham muitas doenças graves, né? Era um hospital psiquiátrico, então na residência era mais dura, assim. E aí eu via as disfuncionalidades das famílias.
né? E que a criança acabava fazendo o tratamento porque os pais jogavam toda a frustração em cima dela, né? Sim. E eu até falo com meu marido, né? Ele fala assim, nossa, nós pensando agora em ter filhos e tudo, ele fala, nossa, daí tem que se organizar financeiramente, né? Tem que organizar, assim, ver quem que vai ficar também. Nós vamos ficar, vai ter uma babá, vai ter alguém para ajudar. Eu falo, mas o mais difícil, além do sono, eu acho que é isso, é você conseguir ensinar, né? Você conseguir organizar a vida da criança para que ela tenha uma vida tranquila, né? Você tá num ambiente bom, dar um ambiente saudável, saber lidar com que ela vai para o colégio, ela vai voltar com uma demanda do colégio, você vai ter que conversar com isso. Então, é toda a tua demanda emocional que você vai dar. A demanda emocional. É o que isso mais me deixa tenso também. E isso de voltar do colégio depois... Aí você vê que a criança tá, assim, às vezes sofrendo alguma coisa emocional mesmo, alguma frustração, briga com alguém. Até um bullying, né? Hoje em dia é tão comum, né? É triste falar isso, mas né? Você tem que estar atenta, né? Não, total. O que a gente vive dentro de casa reflete muito, gente. Na verdade, é o que reflete, né? Lógico que a gente tem uma parte do que a criança é, né? De características próprias da criança, que vai se tornar um adulto, mas muito... é da gente também, né? A gente coloca uma bela de uma porcentagem ali de características nossas. Então, e eu vejo isso muito no consultório. Pais que estão tranquilos, pais que estão bem entre eles, pais mais bem resolvidos em relação a relacionamento, a desejo mesmo de ter tido filho. Porque, às vezes, não é nem só isso. Às vezes, queria muito ter o filho, mas, chega na hora, putz, que perrengue, né? Assim, não era isso que eu queria, talvez. Então, e porque isso acontece muito, gente. A gente vive muito luto depois que a gente vira mãe, né? Nossa, mas cadê a Aline solteira? Cadê a Aline que viajava e não precisava, né, olhar para trás e fazer as coisas? Agora não mais. Hoje eu viajo pensando em 2 malas para fazer. Bem, meu marido faz a dele, tá? Me recuso. Mas ele faz. Então, em 2 malas para fazer. Em tudo agora vai... Tudo que eu fizer vai impactar nos meus filhos. Então, o que eu vejo no consultório. Pais tranquilos, filho tranquilo. Pai e mãe que estão seguros, filho seguro. Pais e mães de recém-nascidos que entendem, que estão mais tranquilos, que conseguem entender que aquilo é assim, que vai ter cólica, que vai ter disquesia, que é a incoordenação para fazer cocô, que vai ter refluxo e tá tudo bem, de regurgitar, que tá... E leva isso com uma naturalidade, é uma criança que vai ficar bem e que não vai ser uma criança estressada. E a gente sabe hoje, comprovado, que o cortisol, que é o hormônio do estresse, que a mãe vai ficar... Quando a mãe está muito estressada, isso passa através de leite materno. Então, tudo é um ciclo, né? E aí, se a mãe está estressada, aumenta cortisol, aumentando o cortisol vai passar para a criança vai ficar... estressada também, aí a família fica toda estressada, aí a criança não dorme, aí a família não dorme, aí o estresse aumenta e aí vai. Então a ansiedade da mãe super influencia, não só na gestação, mas na amamentação também. E do pai ali do lado, né? Porque se a mãe tá ansiosa e o pai chega e fala, fica em paz, tá tudo bem, né? E dá aquela força e mostra que tá tudo bem, porque um dos dois precisa ver se realmente estiver tudo bem, que tá mesmo tudo bem, mostrar e vamos lá. É por isso que o casal sempre tem um que calma. Não, com certeza. Eu tenho a da minha irmã também, sempre a mulher ansiosa e o homem calmo. O meu marido, eu falo que ele tem um papel extremamente importante nesse início de vida dos meus filhos, porque eu sou mais... Então, assim, ele me tira, assim, Aline, desce vem, tá que tudo não bem. é bem assim, então... Por isso que é importante nessa parceria, emocional mesmo, um apoio emocional, né? Total. E a gestação é um período, 9 meses. E 9 meses também, entre aspas, mas 40 semanas. Então, vamos pensar que 40 semanas para você entender, para você conversar, para você se preparar do que vai vir, gente. É a natureza sábia, né? Muito. Que é um tempo realmente que você vai se acostumando com a ideia. É muito. E eu falo que meu final da gestação é um final assim que você fica desconfortável, que você não dorme, já é para preparar. Que daqui a pouco vai vir que você vai continuar não dormindo. Desconfortável. Exatamente. Tem uma amiga que ela é gineco e ela fala assim, eu falo, nossa, mas meu sono, como que vai ser? Aí ela fala, não,
você já vai estar preparada no final da gestação, porque você já não vai mais dormir, entendeu? E aí você já vai ter outras preocupações que não vai mais lidar com isso, né? Mas é isso mesmo, a mulher, ela vai se preparando, Sim. né? O homem vem se preparando junto, né? Mas é um pouco diferente o processo. E na gestação, né, tem as alterações hormonais, né, que até nós falamos na série de fertilidade, e também que podem acarretar, né, depressão, ansiedade, isso tudo também vai passar para o bebê, né, também já tem alguns estudos aí, e depois na amamentação. Então, quanto mais a mãe entender o processo, né, eu falo que, assim, você ter consciência do que está acontecendo com você é algo mais precioso que tem. É verdade. Porque se você não se conhece, você não vai atrás. Hoje em dia, tantas coisas boas aí, né? Assim, livre, Sim, né? A muito demanda, conteúdo hoje, né? E você não vai atrás. Só que Bom e ruim, né? Então, eu ia fazer esse adendo, porque eu até comentei antes da gente começar aqui, vou comentar para as pessoas que estiverem assistindo e ouvindo saberem, porque assim, a gente tem uma carga hoje maior do que a gente tinha antes, né? Porque hoje, assim, as redes sociais, elas te atiram, bombardeio. Eu queria falar bombardeio mesmo. Gente, cérebro de gestante e puérpera e começo aí, ó, lactante é difícil. Eu acho que não melhora muito, não. Era atira, mas não é, gente, bombardeio. Então, te bombardeiam tanto de informações que muitas vezes são informações ótimas, que te dão segurança para você continuar, mas outras vezes são informações que te deixam assim, nossa, você tem que ter um parto normal, porque se você não tiver um parto normal, seu filho pode nascer que não é tão saudável, porque tem que passar pelo canal vaginal, colonizar de bactérias. Caraca, mas não é só isso. Não tive um parto normal, tive um parto cesárea, mas levei a minha criança, consegui amamentar. Que bênção, consegui amamentar. Né? Coloquei ela na vitamina S. Então, deixei em contato com natureza. Dou alimentação saudável. Isso já é o suficiente ali para a gente ter uma criança, formar um indivíduo saudável. Então, hoje, esse excesso de informações está adoecendo as mães, né? As gestantes e depois as puérperas. Porque aí elas não conseguiam um parto normal. Se ela almejava demais esse parto normal e não conseguiu, é o primeiro percalço. Né? O primeiro ali que vai, a primeira barreira. E aquilo, com aquele boom hormonal... Sim. A pessoa só cai, né? Só fica mais triste. E aí pode entrar numa depressão pós-parto e assim por diante. E aí, o caso que eu ia contar é que a mãe chegou no consultório na semana passada. Queridíssima, ela fez uma consulta pré-natal pediátrica antes comigo, que é super legal, uma consulta que a gente fala sobre o bebê, antes, né, fala sobre a gestação, sobre suplementação na gestação, sobre o que vai acontecer no parto, depois do parto, com a criança, coisas assim, será que eu tô amamentando bem? Será que a criança tá conseguindo mamar? Qual que é a dica para ver se tá mamando? E assim por diante, é bem legal. A mulher faz só com gineco antes, né? É bem legal, porque aí você foca mesmo naquele bebê, né? Eu faço os pais trocarem fralda, é super divertido. E aí, ela fez essa consulta, então ela já estava embasada ali de conhecimento, já tinha ali uma carga de conhecimento, e ela chegou no pós, ele estava com uns 10, 12 dias de vida, e aí eu falei assim para ela, estava tudo bem, eu perguntei, primeira coisa, e aí, como você tá? Como que vocês estão, né? Ela, Aline, eu tô bem. Na verdade, eu tô achando uma coisa... Tá meio estranho, ela falou pra mim. Eu falei, mas estranho o quê? Ela falou assim... Tá tudo tão bem que eu tô achando que alguma coisa tá errada. Aí você fala... Caraca, alguma coisa eu tô esquecendo. Olha que loucura, né? Tipo, tá tudo tão bem. A amamentação tá redonda, nasceu super bem, tá conseguindo fazer dormir naquele momento. Tá bem com o marido, tá tudo bem. Ela fala, cadê tudo aquilo que fala na internet que não tá acontecendo? Então, a gente precisa ter muito cuidado, né? A gente precisa pisar em ovos com as informações que a gente recebe, né? Mas é isso, né? Buscar coisas de qualidade. De qualidade, de fundamento, né? Assim, você mesmo faz um super trabalho, coloca várias informações, né, no seu Instagram. Então, é mãe, né? É pediatra, tá colocando ali, a pessoa sabe onde precisa buscar, né, a informação.
Porque às isso é vezes, muito assim, importante. a pessoa já tem um viés também, né? É. Você já vai procurar aquilo que Ah, não, mais sim. te É. apetece, É né? verdade. Então, ela é mais catastrófica. Ela vai procurar toda a catástrofe da vida pra ela se esconder atrás daquilo. É. Então, já procura o que é ruim, né? E aí leva pro filho. Uhum. E aí passa pra outras mães que são do É. mesmo jeito. Não, e Então, vira uma generalizar, acho que comunidade. isso que é um problema também, né? Porque a gente sabe, na medicina você não pode generalizar nada. Nada. Igual a gente fala muito, às vezes não conseguiu amamentar, porque toma um remédio que ia surtar se não tomasse, então tudo bem. E aí a mãe lê lá na internet, não amamentei, já quer morrer, já fica super frustrada. Exato. Eu falo que, graças a Deus, hoje a gente tem o parto cesárea. Graças a Deus, hoje a gente tem uma fórmula que... Lógico, se puder amamentar, Ótimo. maravilhoso. Mas se não conseguir, gente, tá tudo bem, né? Não vai acabar ali. Pelo contrário, o mais importante é aquele bebê e aquela mãe estarem com saúde. Isso é o mais importante. Sim. Então, eu acho que o meu trabalho lá no consultório e no Instagram... o Instagram é de formiguinha ali. Porque às vezes você constrói e alguém vem, pá, tenta te destruir... Sim. falando outras coisas que às vezes não tem muita comprovação e nexo, assim. Mas no consultório eu tento fazer isso. Eu tento conversar, e por isso que eu falo que eu atendo a família, pelo fato de dar essa segurança, sabe? De tentar fazer aqueles pais se sentirem bem, se sentirem seguros, ficarem calmos, para o negócio fluir, Sim. tanto para a maternidade quanto para a paternidade, para eles conseguirem irem tranquilos e verem que eles estão mais acertando do que errando. Então eu parabenizo mesmo, porque é uma forma da mãe sair, poxa, meu, olha que máximo. bem, Olha, ganhou, engordou, que seja 10 gramas por dia, mas engordou pelo meu leite, ou porque eu tô ofertando a fórmula certinho. Então, isso é muito importante. Dá um up ali na família. Então... E, Aline, você vê muito, assim, hoje em dia, nossos hábitos de vida, né, da população de modo geral, tão ruins, né, a maioria, assim, a gente vê muito excesso. Nossa Senhora. A obesidade aumentando, então, industrializados, açúcar, tudo em excesso. Você vê muito isso, tendo que, assim, educar os pais e para melhorar esses hábitos? Hoje a gente tá vivendo de fast foods e, né? Delivery. Nossa Senhora, iFood. Mas compre iFood saudável. Veio na pandemia para ficar para sempre. Ah, não, com certeza. E até porque a gente vive uma vida hoje muito caótica, né? Muito, a gente liga ali, acelera e vai, né? Não breca, não dá um tempo para respirar e assim por diante. Então, lá no consultório, com certeza eu vejo, principalmente as mães que chegam depois, sabe? Que o filho tá um pouco mais velho, assim, vem para primeira consulta com 2 anos, 3 anos, então já tem uma alimentação que já tá estabelecida, então a gente já tem uma definição de paladar. Quando eu pego pequenininho, então com 6 meses a gente inicia a introdução alimentar, eu converso muito sobre isso, né? O quanto é importante aquela criança ter uma alimentação saudável e o quanto aquilo vai impactar no adulto, né? No adulto futuro que ele vai se tornar, né? Então, nessa programação de metabolismo, em doenças que ele pode evitar comendo bem, assim por diante. Então, eu tenho muito sucesso. E olha, eu sou muito a favor do equilíbrio. Eu não sou a doida lá de falar, nossa, não pode. Não, pelo contrário. Porque quanto mais você proíbe, menos acontece. Então, você tem que ser parceira da família mesmo. Li, eu não consegui. Tá com 1 ano e meio, ele tomou um sorvete. Caraca, tá tudo bem. Sim. É isso que a gente precisa entender, né? Então, assim, as crianças hoje não pode pôr sal na comida da criança até 1 ano. Aquela criança não come de jeito nenhum. Você põe um pouquinho de sal e a criança começar a comer, então é o equilíbrio, né? É um bom senso, né? Total. E aí a criança que vem com 2 anos, tem muitas crianças que já tomam refrigerante. Eu tive um paciente que veio para mim para consulta de gastro, porque eu sou gastropediatra também. Então, bebendo refrigerante na mamadeira com 1 ano e meio. Foi a única criança que eu peguei no meu consultório. Refrigerante normal. Também já era ruim. Já era ruim igual. Aí, mas assim, essa eu fiquei muito impactada. Mas eu tenho pacientes que comem a mais e a gente precisa ficar de olho nisso. Então, às vezes, mas...
o que acontece hoje, a nossa cultura, principalmente das pessoas mais velhas, me perdoem os mais velhos que não pensam assim, é que doce é amor, açúcar é amor, né? A vovó trouxe um chocolate pra você. Tem Compra criança, né? E não é, né? Se você fazer isso uma vez ou outra, tá tudo bem. Então, eu acho que hoje o mais importante é a forma que você faz essa introdução alimentar repercute pro resto da vida. A forma que você come mostra isso para a criança também. Por que minha mãe tá tomando refrigerante e eu não posso? Por que minha mãe come horrores, só porcaria, e eu tenho que comer esse prato de salada? Né? Então, a gente é muito reflexo, né? A criança ela olha para você e vê o que você tá ali, qual que é o seu dia a dia, o que você come, o que você faz, e ela vai repetir. Então, essa parte de alimentação é algo extremamente delicado, é algo que a gente precisa intervir, porque se deixar para as crianças, óbvio que o paladar... Tanto é que a gente tem o paladar infantil, né? E paladar infantil só é porcaria. Então, tem que mudar isso, porque tem crianças que não comem assim. E repercute para sempre mesmo, né? E algumas mães não enxergam essa relação. Acha que ela tudo bem, ela não vai fazer diferença o que ela come, né? Mas a criança tá vendo, realmente. Total. E açúcar, gente, vicia. Vocês sabem, assim, é algo que é necessidade. Então, se a criança que come açúcar todo dia e você deixa ela passar um dia sem comer, ela vai ficar irritada. É muito doido. Então, assim, você ter esse equilíbrio de, sei lá, final de semana, guloseima. Equilibrada, óbvio. Ótimo, não tem problema nenhum. Agora, todos os dias em excesso, você vai impactar na aceitação de uma fruta depois. Isso é um fato. Mas você acha que assim, você orienta tentar ficar, pelo menos tentar, né, dentro desse bom senso, se possível, os primeiros 2 anos sem açúcar? Sim, com certeza. Porque realmente impacta a formação do metabolismo mesmo, né? E do paladar, né? Então, a criança que começa, viu um bolo de chocolate, vai chegar aquele bolo de banana adoçado com uva passas, não vai querer mais, né? Então, Aline, mas foi um dia só que ela foi numa festa de aniversário e me deram um brigadeiro pra ela comeu. Então, tudo bem. Não vai acontecer nada porque ela comeu um dia pontual. Agora, fazer isso como um hábito rotineiro, aí com certeza você vai ter impactação na aceitação de alimentos saudáveis. Na sua especialidade, né, na gastro, qual é a questão que mais chega? Você sabe que depois que eu comecei a fazer só meu consultório, eu tenho pacientes de gastro ainda, mas eu fiquei muito mais com a parte da puericultura, né? Então, de acompanhamento e tudo mais. Porque a gastro, ela casa muito bem com a puericultura, né? Hábito intestinal, dor abdominal, diarreia, assim por diante. Mas, quando eu sou procurada como gastro, que eu atendo gastro, é muita constipação por erro alimentar. Muita constipação por erro alimentar. Eu acho que é maior e dos pequenininhos. Que dor vem de barriga, assim. né? Não, aí vem os pico-roxinho mesmo, de bebê, que vem, será que é alergia à proteína do leite? Será que é uma doença do refluxo? Porque hoje tudo que é diagnóstico aumentou, né? Porque a gente tem formas de diagnosticar muito mais fáceis, mas também porque a gente tem esse excesso de informações que a criança regurgita, ela tá doente. Sim. Então, eu tenho bastante pacientes pequenos com essa queixa e os maiores por constipação. É que tem muita coisa que é normal, natural, porque a criança ainda não se desenvolveu, né? Até o trato gastrointestinal. Sim. Mas que realmente você vai ver na internet, igual quem vai procurar coisa no Google, né? Você sempre acha o pior, acha que é uma doença. Então, regurgitou, já acha que tá doente. E muita coisa normal, né? Até a cólica que tanto falam, né? Tudo que chora é cólica. E a criança vai regurgitar até que idade? O que é normal, assim, dessa queixa? Na verdade, a gente espera que a criança regurgite mesmo, né? Depois, até a hora que ela começa a comer, e aí você faz essa alimentação que é mais pastosa e mais, às vezes a criança até consegue comer pedacinhos, pesa mais e a dificuldade de retorno é maior, e aí a criança para de regurgitar. Mas até 1 ano é aceitável a criança regurgitar. E regurgitar leite, então? Exatamente. Porque ainda é um sistema gastrointestinal totalmente imaturo. A gente tem o esôfago ainda com as válvulas mal formadas. Na verdade, ela é até formada, mas ela é mais mole, vamos dizer assim. Então, ela não acopla totalmente. Então, tudo isso pode fazer com que a criança regurgite. Mas, normalmente, quando começa a introdução
introdução alimentar, a gente tem uma diminuição significativa de retorno de conteúdo alimentar, de leite, normalmente, né? E essa que você comentou da constipação, é bem comum, então? Quais são os piores, assim, erros alimentares que causam a constipação? Eu acho que o mais importante, assim, além da alimentação, é a gente saber como que está sendo, o porquê que veio, qual que foi a principal queixa, a principal causa que levou a criança a constipar. Normalmente, a gente sempre tem um episódio de dor prévio. Então, é aquela criança que, sei lá, um dia comeu só porcaria, não aceitou fruta, não tomou água, não, sabe? Ficou 3 dias, Sem no final de fibra, semana, né? viajou, e aí só comeu porcaria, e aí impactou as fezes. Na hora de fazer cocô, teve dor, aquilo pode ter sido a causa da constipação futura. E por que eu falo isso? Porque se a criança tem um episódio de dor para evacuar, ela leva isso como toda vez que ela for fazer cocô, ela vai ter Vai dor. doer, então ela segura mesmo. Aí já era, né? Aí você volta para aquele ciclo. Então, Sim. segurou, perde água às fezes. Então, quando vai passando os dias, a água vai saindo daquele cocô. Aquele cocô vai ficando duro. E aí, depois de 3 dias, a criança vai fazer cocô, Vai que doer não dá mesmo. mais. Dói de novo. Aí ela vai segurar de novo e assim por diante. Então, quando a gente tem uma constipação, a gente precisa reorganizar a alimentação, óbvio, muito importante. Mas lembrar que também, quando você aumenta a fibra, não adianta, porque só a fibra, porque você precisa também de água, né, para amolecer. Mas, assim, uma coisa muito importante, quando a criança é desfraldada, é você fazer um treino evacuatório. Então, é você colocar essa criança no pinico, ou colocar essa criança na privada todos os dias. Por quê? Primeiro, a criança não quer fazer cocô porque ela acha que vai doer. E segundo, para segurar, é fácil porque eu vou me distrair brincando. Então, tem tudo isso. Tem a parte de brincar que faz a criança reter, mas também tem a parte de doer a criança que passou por esse trauma prévio. Então, quando a gente faz treino evacuatório, a gente tem uma rotina que a criança senta lá e fica ali. Vamos fazer 5 forças de cocô hoje. De movimento de prensa, Mesmo se não abdominal. conseguir, mas vai todo dia. Exatamente, para aquilo virar uma rotina. Isso com que idade? Depois de desfraude. Então, Dois se a criança está com 2, 3 anos, e até o que eu falo de desfraude, fala 2 anos, tem criança que é desfralda com 4. O Theo, por exemplo, o meu mais velho, né? Óbvio, né? O meu de 3 meses não tem como desfraldar. Mas o meu mais velho, ele foi desfraldar de cocô com 4 anos. Depois que eu levei uma bronca, você vê, né? A gente é pediatra. Mas eu falo isso no consultório. Não existe adolescente de fralda. Desfraude quando vocês estiverem preparados. Primeiro, quando aquela criança estiver preparada e te está dando sinais. Então, está incomodado com a fralda. Tá conseguindo ter essa... Segurar, avisar, né, que quer. Mas também quando os pais estiverem preparados. Porque o desfraude depende muito dos pais. Na verdade, quase exclusivamente dos pais. E se você não tá afim de ficar levando... E limpando. Não, o limpando até ok, que você vai ter que limpar na fralda ou não. Mas assim, se você não tá afim de ficar levando a criança a fazer xixi a cada 1 hora... Cara, não é momento de você começar, entendeu? Então, tudo é uma questão de... Então, assim, é relativo. Mas, normalmente, o desfraude que se dá com 2 a 3 anos... é a hora que a gente já consegue fazer movimento de prensa abdominal... e a criança consegue fazer esse treino evacuatório. E de xixi. De desfraude, você diz? É a mesma coisa. Porque meus sobrinhos até hoje, à noite, dormindo, ainda faz xixi na cama. Mas muito, porque ele tem que investigar. Então, faz. Depois A de gente 5 acha anos... que é porque ele faz xixi e vai pra cama da minha irmã. Então, ele... um gatilho pra ir pra cama Aí, uma época, ela falava compartilhada. assim, quem não fizer xixi hoje vai ganhar presente amanhã. Aí ele não fazia. Pode ser. Então, talvez seja mesmo de propósito. Mas é legal, eu falo que criança que faz xixi na cama, bastante. Depois de 5 anos, que ainda continua fazendo, um escape ou outro, tudo bem, né? Não, é todo Sonhou. dia, quase. Aí um néfro seria bacana procurar, viu? Pra fazer uma avaliação mais precisa e ver se é só mesmo um álibi pra ir pra cama. Ou se tem alguma coisa a mais aí associada. Sim, então mais de 5 é bom já ir atrás. Se começar a fazer xixi na cama, não conseguir reter, sim. E a cama dos pais? O que eu acho? Eu acho que se pros dois, se pro pai e pra mãe, tá tudo bem, eu não me oponho.
Eu sou super a favor de cama compartilhada quando os pais estão felizes com isso. Agora, quando um dos dois ou os dois só colocam ali porque precisam, porque a criança dorme melhor, aí a gente precisa rever conceitos. Porque eu acho que a cama do casal, o próprio nome já diz, a cama é de casal, é do casal, né? Então, assim, para os dois terem esse momento de ficar junto com a criança. Doutora, mas eu amo fazer cama compartilhada. E aí, o meu momento, eu vou pra sala com meu marido quando meu filho tá dormindo. Tudo bem, se pros dois tá rolando, tá tudo ótimo. Mas tem que ter um momento, né, do casal. Com certeza. E a gente se esquece, viu? Isso é um fato. Quando a gente é mãe, a gente se esquece. O pai também. Então, é aquela correria do dia a dia. Então, vamos assistir filme? Vamos. Eu não chego no trailer. De tão cansada, entendeu? Então, os pais, normalmente, acontece isso mesmo. Sim. Se você não... dá uma olhada aí, tem um homem aí do seu lado, tem uma mulher do seu lado. A gente se esquece. Então, Sim. vira o pai e a mãe e companheiros de casa, dividindo despesas e cuidar. Isso vai ser ruim, vai acabar sendo ruim em algum momento, até na criação mesmo. Com certeza. Começa a ficar Impacta disfuncional. demais. E como que os hábitos da família podem atrapalhar o sono da criança? O sono é uma das... Além da ansiedade, da falta de calma. O sono é uma das principais queixas, assim, né, de consultório, que inclusive hoje eu vou dar uma aula sobre sono. Então, assim, é uma das principais queixas que a gente tem no consultório. Imagino, porque também no nosso consultório. Das Já pessoas no geral. Esse mundo doido que a gente Sim. tá vivendo, né, impacta muito, né? A alimentação impacta muito, tela impacta muito. A gente entra nesse assunto de tela também, que hoje as crianças, muitas crianças não têm um tempo ali estabelecido e não tem um horário estabelecido. Então, é aquela criança que dorme vendo televisão, vendo iPad, dorme às vezes com o celular no rosto, né? Então, isso é algo que impacta muito. E isso nas crianças mais velhas. Mas o que eu oriento como um todo, um geralzão, um apanhado para o sono, é a gente sempre ter uma rotina. Eu falo que rotina em casa é algo que impacta em tudo, em aceitação alimentar, em uma criança respeitar regras, horários e principalmente no sono. Então, é uma criança que tem uma previsibilidade, é uma criança que sabe o que vai acontecer, né? Então, e você vê isso num bebê. Então, o Bento, por exemplo, desde que ele nasceu, eu tenho... não é engessado, que eu acho péssimo você engessar. Nossa, 7 horas, 7:01, tô 1 minuto atrasado. Não existe isso. Mas tem gente que fica desesperado. Então, entre 7 e 9 horas, eu sinto ele. Aí eu vou dar banho. Então, quando ele toma banho, é impressionante. Ele toma banho, ele ama tomar banho. Mas depois do banho, ele já olha pra mim, tipo... Meu mamãe aí, mãe. Aí eu amamento, ele fica um pouquinho acordado, dá meia hora, eu ponho ele pra dormir, ele capota. Então, a criança sabe o que vai acontecer. A sequência, né? Eu falo no consultório que bebê, eles precisam ter essa previsibilidade. E, assim, principalmente porque... A partir do momento que vou fazer um cenário com os adultos. Então, vem o seu marido e fala assim pra você, amanhã a gente vai viajar. E esteja pronta e tchau. E vai embora, arruma sua mala. Cara, você vai falar, mas peraí, pra onde? Mas é frio? É calor? Que horas você vem? Quantos dias? Né? Quantos dias eu vou ficar? Mano, não te dá nenhuma informação e vai embora. Então, você vai dormir extremamente ansiosa. Você não sabe o que você vai pôr na mala, você não sabe que hora você tem que acordar. A criança é a mesma coisa. Então, a criança, ela fica ansiosa, entre aspas, para saber o que vai acontecer depois. Então, se você tem uma rotina, a criança já sabe que depois do banho eu vou pôr pijama, depois do pijama eu vou pra cama, vai ter historinha, eu vou dormir. Então, isso ajuda muito no sono da criança. Muito, muito mesmo. Senão ela também não quer dormir porque não sabe... não quer parar de brincar, não sabe o que vem depois. Não, e se deixar... Pra criança maior, eles querem brincar... eterno, E parece que acende mais à noite, às vezes, né? O sono, quando a criança tá com muito sono, eles têm isso mesmo. É uma euforia. Antes de relaxar, eles ficam mais eufóricos, depois eles dormem. E outra, e as crianças brigam muito com sono, né? Então, tem tanta coisa legal pra fazer, por que eu vou dormir? E eu falava isso antes, quando eu era solteira. Ai, dormir é perda de tempo. Hoje eu falo, Deus, você me ouviu, né? Eu te retiro o que eu disse. Perdão. Eu sempre tento, com meus sobrinhos, quando eu durmo com eles, eu tento ficar falando as coisas que a gente vai fazer no dia seguinte. Então, vamos dormir logo, porque amanhã de manhã a gente vai andar de bicicleta, então vamos acordar logo. Isso é ótimo.
Que ele consegue. E também falar assim, tipo, olha, fulano, agora a gente vai assistir televisão. Depois de 20 minutinhos, exemplo, tá? Depois de 20 minutos da televisão, a gente vai pro banho, vai jantar, vai pro banho. E aí vai ouvir uma história que a tia vai contar e depois todo mundo dormir. Então ele já vai se saber. prepara. Isso Sim. é pra vida, assim. Até, vou sair, levar pra uma festa. Fala, na festa, depois do parabéns, porque a criança já se prepara. Então, é o que eu falo, a educação de diálogo é muito mais difícil, mas quando você tem isso, essa preparação, você conversa, você fala o que vai acontecer... Tudo já combinado, né? E quando é bebê mesmo, assim, né? Que ele tem aquela rotina de amamentação, tudo. Você orienta a acordar para mamar? O acordar para mamar, eu falo que são as primeiras semanas de vida, que a criança nasce totalmente, né, sem reserva ali. Então, para diminuir a chance de ter hipoglicemia. Mas depois, lá no consultório, a criança nasce, a gente tem a primeira consulta, depois eu vou vendo semanal, às vezes até 2 vezes na semana, para aquela mãe ficar tranquila que a amamentação tá rolando, ou se não estiver rolando, para a gente fazer algumas intervenções, né? E aí, a partir do momento que essa criança, ela tá ganhando bem peso, depois de 2 semanas, eu peço para não acordar mais. Então, deixa dormir. Porque senão eles vão se habituando a acordar, né? Tem uma mamada que chama mamada dos sonhos. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Eu não gosto. Então, que é a criança tá dormindo meia-noite, você vai lá e dá uma mamadeira para sustentar o sono. Depois de um tempo, você vai estar esgotado. Você não vai mais querer acordar meia-noite, mas ele vai acordar meia-noite, porque ele já está acostumado. Então, tudo isso impacta. Então, por isso que eu falo que rotina é extremamente importante. Se você acrescenta mais alguma coisa na rotina, aquilo vai fazer parte do dia a dia. Se não tiver, a criança vai te cobrar. Então, de pequenininho assim, né, nos primeiros 15 dias a gente acorda, se estiver ganhando peso bem, eu não oriento mais a acordar. E no começo, quando a criança nasce, ela pode perder até 10%, né? Isso. E isso daí a mãe não precisa ficar com do medo, peso. Nada. Quando que é que a mãe precisa ficar mais alerta? Até 7 dias de vida, então a criança nasce. Como ela fica envolta de líquido por 9 meses, a gente tem uma absorção desse líquido aí, né? A gente retém água, né? Então, o peso real vai vir depois de 7 dias. Essa criança perdendo até 10% de peso, tá ok. Então, às vezes, o paciente vai lá comigo com 7 dias de vida. Nasceu com 3 quilos, tá com 2.800. Tá tudo bem, né? Mas quando que ele precisa começar a ganhar peso? Depois de 7 dias, nem que seja pouquinho. Mas a gente precisa entender que essa criança está conseguindo se hidratar. Através do leite materno ou da fórmula. E aí, o que eu dou de dica, inclusive na consulta pré-natal é o que eu falo, para a gente saber se essa criança está mamando bem ou não. E a gente vê isso através das fraldas. Então, para ver se essa criança está fazendo xixi. Cocô, vai fazer, fazendo ou não fazendo, tá tudo bem. Mas o xixi é o que vai mostrar se essa criança tá hidratada ou não. Se essa criança tá conseguindo mamar bem ou não. Se tá fazendo xixi, né? Só ver se tem. Exatamente. Sim. Exatamente. E o ganho de peso? Né? Quanto que é, assim, de períodos no primeiro ano? Você sabe que o ganho de peso é algo que também é outra coisa que impacta, né? Porque a mãe... 20, 30 gramas por dia, meu filho, eu tenho que ganhar. Mas aleitamento materno, se a criança estiver ganhando mais de 15 gramas por dia, a gente precisa ver como um todo. Tiver um desenvolvimento global bom, tá ótimo. Então, é muito difícil a gente ficar colocando... mas a Sociedade Brasileira de Pediatria fala que até 3 meses você tem que ganhar tanto, depois de 6 tem que ganhar tanto, depois diminui. Eu falo que, gente, isso, a partir do momento que você nomeia, que você dá regras, você dá números, essa família, ela vai se agarrar a isso. E não é só isso. É igual um marco de desenvolvimento. E a criança precisa estar fazendo, sei lá, engatinhando até 9 meses. Com 9 meses, ela precisa estar engatinhando. Aí a criança não engatinha e anda, nossa senhora, seu filho vai ter disfunção do quadril. Seu filho... Então, assim, é muito complicado. A criança não está engatinhando, às vezes porque não está estimulando, às vezes porque ela é mais gordinha, tem uma maior dificuldade de engatinhar, mas faz outras coisas, tem outros desenvolvimentos motores ali que estão super adequados para a idade. Então, isso
eu, Aline, eu não pontuo, eu não deixo marcos, assim, nem de peso. Tem que ganhar tantas gramas por dia. Muito Não. engessado. O ideal é mais o acompanhamento com o pediatra. Exatamente. E ver que tá ganhando, né? E a gente saber também que depois de 5 meses, aí, quando é uma criança ativa, que já tá começando a se arrastar, que já tá levantando o bracinho, já tá pondo o pé na boca, eles gastam mais caloria. Então, eles têm uma perda não uma perda de peso, mas eles ganham menos do que eles ganhavam antes, que eram estatuazinhas, né? Anjos, né, tadinhos. E o excesso, Eline, assim, de estar ganhando muito peso? Se for só aleitamento materno, a gente não tem isso. obesidade com Tá. leite materno. Se for fórmula, a gente precisa entender como que é. Tipo, Aline, tô dando... Eu tive um bebê que a mãe morava na praia. E aí, no litoral. E aí, ela veio... Porque ela teve o bebê aqui, aí a obstetra dela me encaminhou e ela veio até aqui porque ela falava que ele regurgitava demais. Ele olhava a mamadeira, ele berrava. E o que estava acontecendo? Tava com 1 mês. Aí você viu o bebê, um bolofinho, assim, delicioso. Aí eu falei, mas então vamos lá, como que tá sendo a rotina? Bebê, né? Daí depois a gente fica, que celulite linda do bebê. Aí a gente olha, nossa, a gente fica deprê. Aí eu fui ver a rotina, a cada 1 hora, com medo de o bebê passar fome, a cada 1 hora ela tentava dar ali 120 ml para aquela criança. E ele aceitava. Às vezes não. E é isso que ela tava ficando desesperada. Por que ele não mamava toda vez? Por que às vezes ele chorava quando chegava a mamadeira perto dele? Aí o que eu falei, gente, mas vocês estão dando um volume em excesso, né? O overfeeding, ele tá mamando mais do que ele precisa. Então, aí a gente diminui. Então, eu tive também uma bebê que nasceu prematura e que a mãe também começou a dar muito, muito, muito leite, com medo da criança não mamar e tipo, ficar com menos peso. E aí também começou a ganhar muito peso, eu também diminuí. Então, a gente precisa avaliar. Leite materno, se você tá dando, a criança tá mamando e tá ali espaçado, não tem por que você parar. Agora, a fórmula, você consegue mensurar volume e consegue fazer uma diminuição se isso tiver muito impactando demais. Mas é bem difícil, viu? Tá, não é assim muito... Não, e a alimentação é a mesma coisa. Sim. Tipo, tem criança mais velha que come 2 pratos de comida no jantar e depois dorme. Precisamos rever esse conceito aí. Só isso. Não, tá bom. E a vacinação, né, da ainda mais criança? que o seu marido, né? É Trabalha com verdade. isso também. Mas a gente conversa só os babados de vacinação que estão vindo por aí. Porque tem, assim, né, tem muitas questões, assim, de pais que não vacinam, né, tem essa vertente aí de meio que uma comunidade de antivacina. E é uma comunidade, né, hoje, né? E as vacinas novas que tem hoje, né, que tem muitas vacinas novas para as crianças, que na nossa época nem existia, Não né? era tão completo, né? Eu que falo você que olha? vacinação outro ponto que eu falo é que bom que a gente tem as vacinas que erradicam doenças, né? Hoje a gente tem no calendário vacinal do SUS, o SUS, posto de saúde, de graça pra gente, um dos maiores calendários vacinais do mundo. Então, a gente tem um super de um calendário vacinal que vai ajudar a erradicar, já tem diversas doenças erradicadas. Só que o que dá desespero? Que estão voltando. Por quê? Porque a gente teve uma queda significativa de cobertura vacinal. Né? Por quê? Por causa dessas comunidades antivacinas. Por causa de fake news. Por causa de fake news. Então, isso é muito Informações complicado, erradas. né? Então, eu falo, eu sou muito pró-vacina. Eu explico todas as vacinas no consultório. Então, a criança vai com 1 mês, eu explico as vacinas de 2 meses. 2 meses, eu explico a vacina de 3. E sempre falo sobre a diferença de posto de saúde com o particular. E para a gente pegar também, fazer esse geral, a gente sabe que o posto de saúde tem um dos melhores calendários vacinais do mundo e o particular, ele amplia um pouco mais essa proteção, né? Então, a gente tem algumas vacinas a mais aí que conferem mais proteção
para as crianças. Mas tem vacinas novas, tem vacina de Covid, vacina de influenza anual, a vacina de Covid, vacina de dengue. Então, todas, se a gente puder vacinar, se a gente tem essa chance também, porque às vezes as pessoas não conseguem vacinar particular, porque Todas. vacina de dengue, a vacina de Covid ainda Depois quando Tá. tem herpes, né? Tá, Agora eles estão dando, né, também. Agora, então, estão dando de herpes, estão dando de... eu acho que é só isso. E essas são no particular. Então, às vezes, a pessoa HPV, não né? consegue. HPV. É, mais pra frente. Também dá. Aham. E, às vezes, com 11, 12 anos. Então, às vezes, a pessoa não consegue. Mas o posto de saúde também está dando. É. Então, assim, eu falo que vacina é algo que lá no consultório eu converso muito, eu explico muito pra gente não ter essa comunidade anti-vacinas atingindo ali o meu público. Porque eu sou super a favor. Sim. Mas as vacinas do primeiro mês, assim, que você considera, né, nasceu, que não pode deixar de dar de jeito nenhum, assim. Eu acho super importante que a gente protege muitas doenças, né? A criança recebe 2 vacinas ao nascer, que é a hepatite B e a vacina contra a tuberculose. E aí, depois de 2 meses em diante, eu falo que com 2 meses abre a porteira das vacinas, que é 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, assim vai. Então, e aí falam, Aline, tá bom, vou dar a vacina, mas já posso sair com meu bebê? Porque hoje é assim, deu vacina de 3 meses, já saio correndo pro shopping, né? Só que a gente precisa também entender que tem vacinas, ótimo, mas que são para determinadas doenças. Mas vírus, por exemplo, eu tenho vacina para meningite. Mas é meningite bacteriana. Meningite viral, a gente não tem vacina. Então, isso é muito importante, as mães terem essa consciência. Porque hoje, por exemplo, primeiro que a gente não está tendo mais tempo, né? Então, a gente não está tendo mais sazonalidade de nada. Olha, agora é inverno, tá um boom de influenza. Ok? É o ano todo. Tá mesmo. Mas o ano passado, no pleno verão, a gente teve um boom de influenza. Então, a gente não está tendo mais isso. E o outro ponto é que, a partir do momento que você pode proteger a influenza, que é a vacina da gripe, a gente consegue proteger, maravilhoso, vamos fazer isso. Mas, por exemplo, vírus sincicial respiratório, que é o causador da bronquiolite em crianças menores de 2 anos, que é a doença que a gente tem mais medo hoje, né? Uma das que a gente tem mais medo hoje, que pode deixar a criança internada, pode levar até a morte. Então, agora estão desenvolvendo uma vacina. Então, Não vai proteger 100% contra tudo, né? Não, exatamente. Por isso que eu falo. Vacinou com 3 meses. E vou pro shopping. Tá ótimo, você tá protegido contra algumas coisas. Mas o vírus sincicial respiratório tá aí. Então, se passa uma pessoa, olha no carrinho. Ai, que fofura. Acabou. Então, a você gente precisa ter orienta, assim, sair com a criança ou visitas, qual idade? Eu oriento sair com a criança, assim, a partir do momento que você não aguentar mais ficar em casa. Entendeu? Então, deu uma semana. Caramba, eu não aguento mais. Tô Vai ficando surtar, triste. você sai. Leva no parque, que é aberto. Entendeu? Fala para as pessoas ficarem longe, mas leva no parque. Agora, em ambientes fechados, eu oriento depois de 3 meses. E com parcimônia. Então, eu não vou chegar num baile de carnaval e levar meu bebê de 3 meses, né? Mas eu vou para um shopping segunda-feira às 10 da manhã. Tá vazio, tá tudo bem, vai que vai. Agora, eu vou no shopping domingo, às 3 da tarde, que tá bombástico, dá uma segurada. É isso. Ainda mais depois do Covid, a gente ficou mais cauteloso, né? Com essa questão de... E é o que você falou, né? Eu sinto mesmo que as crianças estão ficando resfriada, gripada, né? Muito. Toda hora. Então, você imagina, a gente ficou 2 anos reclusos. 2 anos com o nosso sistema imunológico de Não trabalhou férias. muito. Aí, de repente, você coloca no meio de um zoológico viral. É. Caraca, vai ficar mesmo. O seu sistema imunológico não sabe nem o que fazer naquele momento. Então, a gente ano passado e esse ano, tá sendo para o sistema imunológico voltar Reaprender, né? Voltar a funcionar certo. Assim, agora entendi o que é isso. E aí, agora a gente vai começar a ter outros vírus que vão, tá bom, peguei um resfriadinho, um rinovírus, posso pegar de novo? Claro que pode, mas aí a gente vai ter anticorpos recentes agora, então fica mais difícil de você pegar de novo e assim por diante. Mas para você pegar todos os vírus que causam isso,
Demora, né? Tem Então, bons resfriados aí. eles estão ficando muito, as crianças estão Sim. ficando muito doentes, assim, é uma e o que a Sociedade Brasileira de Pediatria considera como algo normal é dois processos infecciosos por mês, de 1 a 2. Isso é considerado realmente Então, normal. Nossa. Então, você imagina, peguei um resfriado, tô tossindo, melhorei super, mas continuo tossindo. Pra mãe já, putz, ainda tá tossindo, alguma coisa tem. Só que a tosse, ela é residual 3 semanas. Então, a criança, ela pode tossir por 3 semanas. Aí vai pra escola e pega outro vírus de novo. Então, é uma tosse que não passa. Sim. Que aí começa a tossir de novo, mais intensa. Aí é mais 3 semanas. Então, tudo isso precisa ser Aí já acha que tem falado. asma, tem outra coisa. Não, por que essa tosse não para? Não, tem que entrar com antibiótico, por exemplo, entendeu? Sim. Mas é um processo infeccioso viral e que é totalmente esperado ainda mais pós-pandemia, né? Pós esse isolamento social que a gente teve. Então, a gente espera mesmo que a criança fique um pouquinho mais doente, voltando para a escola. Primeiro ano na escola, por exemplo. Mas depois isso tende a diminuir. Tem mães até que tiram, assim, da escola. Porque Ah, falam, tem. tá o tempo inteiro doente. Sim. Não quer mandar mais. Né? É. Não, e essa questão do antibiótico também, super importante, né? Que você aham. falou. Aí já quer... Não entende que é viral e que vai passar. Né? Até tem a ansiedade, diarreia né? mesmo, né? Tem a diarreia aguda, né? Na criança que pode durar um pouquinho mais, né? E aí tem que Pode. ver mais os sinais de desidratação mesmo. Exatamente. A diarreia pode durar até 14 dias. E que a gente considera normal. A tosse até 3 semanas. Então, você sabendo isso, o seu coração fica mais tranquilo. Agora, quando você não sabe, não passa, vou pro pronto-socorro. Aí vai pro pronto-socorro, é exposto a diversos outros vírus. Aí pega um Aí pega novo vírus. É um ciclo, né? A criança não melhora nunca, tadinho. Mas isso acontece muito, assim. Escola, principalmente, é um ambiente em que mais tem troca de vírus ali. Então, Que é bom e ruim, né? mas eu falo, não deixa. A não ser que você consiga um bebê de 9 meses, vai. A mãe e o pai não tem com quem deixar. Aham. A escola é maravilhoso, vai Sim. ter estímulo e tudo mais. Mas, eu consigo ficar com o bebê, não preciso ir trabalhar, não fica. Sim. Né? Que aí você dá uma diminuída aí nessa transmissão viral do pequeno, né? E Aline, sobre os testes, né, e exames. Logo no início, nasce, né, tem o teste do pezinho. Explica um pouco para nós sobre esse teste. Hoje a gente até aumentou um pouco mais, né? Agora a gente tem da linguinha, que inclusive é algo que também está super em evidência e está até um pouco a mais do que deveria, porque tá todo mundo cortando a língua, né? É mesmo? desesperador. É um furinho? Não, a gente tem alguns testes, a gente tem o teste do pezinho, a gente tem o teste do olhinho, a gente tem o teste do ouvido, a gente tem o teste do coraçãozinho, tudo isso quando a criança nasce, tá? Então, no próprio hospital é feito esses testes, e aí cada um para ver, então, do olhinho, para você ver se você não tem uma catarata congênita, alguma alteração ocular, ouvidinho para ver se essa criança ouve bem. Então, são coisas, o pezinho para ver o expandido, para a gente ver 48 doenças. Já o que o SUS dá são 8. Então, a gente consegue... Mas, mesmo assim, a gente consegue avaliar essas doenças. E aí, entraram agora com o teste da linguinha, que é quando você tem um frênulo lingual curto. E aí, o frênulo lingual curto, inclusive eu tenho frênulo lingual curto, é um frênulo que, para amamentar, você não consegue acoplar. Então, você não consegue fazer com que o bico, né, do seio, ele vá até a região do palato e ele pressione e a criança consiga extrair o leite. Então, às vezes, a criança fica suada para mamar porque não consegue. O peito da mãe machuca muito. E aí, daí a criança não ganha peso. Aí, dependendo de como for, a gente tem indicação da gente fazer essa... Mas é a língua presa? É a mesma É a coisa? língua presa. Ah, tá. E aí, a gente faz um piquezinho na língua e E acabou. solta. Mas assim, piquezinho parece que é simples, né? Mas não deixa de ser um procedimento. Sim. E aí, hoje... tô em dúvida, acho que é a língua presa. Eu já. Aham, já quer Só que cortar. é um procedimento, né? A Aham, gente, às vezes, nem precisa fazer. E aí, as pessoas estão submetendo... Então, hoje em dia, tudo é língua presa. A criança nasce com torcicolo congênito, é língua presa. A criança não consegue virar... O rosto é língua presa. Então, a gente precisa ter muito cuidado. É outro excesso, né? Hoje em dia... Sim. E esses problemas também que são excesso hoje em dia de diagnósticos de hiperatividade, Também. autismo, E também você sabe tem, que né? agora a gente tem o autismo digital, né? Então, é aquelas crianças que ficaram na pandemia em excesso na tela
E você atrapalhou o desenvolvimento. Então, você tira esse excesso de tela e a criança volta ali a falar mais, e a ficar menos irritada e assim por diante. Mas o que a gente ainda não sabe o que a gente vai colher de frutos, entre aspas, né? Frutos ruins. Pós-pandemia, porque impactou muito. Foram pessoas que não foram feitas para ficar dentro de 4 paredes por muito tempo, que ficaram por 2 anos, né? 2 anos eu falo generalizando, né? Mas que ficou por um período grande. Então, que os pais tiveram que se virar nos 30, que as crianças aumentaram a tela de ficar vendo sempre celular e tudo mais. Então, e aumentou o comportamento alterado ali daquelas crianças. Então, a gente tem mais transtorno de déficit de atenção. Alimentação também, hoje a gente fala que impacta tudo esses 1000 dias. Então, gestação mais os primeiros 2 anos da criança, o que impactam no que a criança vai se tornando no decorrer dos anos. Então, tudo isso então, comida ruim, fast food, excesso de tela, tudo isso pode impactar no jeito que essa criança começa a se formar, principalmente neurologicamente falando, né? Então, eu falo hoje que a tela, ela é muito bem-vinda quando ela é usada de uma forma extremamente equilibrada. Então, quando a gente consegue mostrar para a criança que a tela, ela tem os seus benefícios, que ela pode ali olhar, mas que tem que ser supervisionada. Eu não sei se vocês viram, mas no meu Instagram, esses dias, eu fiz um post que o meu filho estava assistindo YouTube, e era YouTube normal, não era o Kids. E a gente estava, eu e meu marido, a gente estava sentado, o Bento ainda não tinha nascido, a gente estava sentado conversando e vendo o que ele estava vendo. E no final, era um vídeo do Pokémon. Aí, no final, uma pessoa, tipo, uma voz, que eles mudam a voz com aquela voz amedrontadora, horrorosa, fala assim, agora pega uma faca e se mate. Nossa, já ouvi falar dessa moda. Eu juro, gente, eu parei, eu fiquei pálida, assim. Aí meu marido, eu olhei pra ele e falei, Rodrigo, você ouviu o que eu vi? Ele falou, ouvi. Aí a gente tirou tudo do Ai, que horror, gente. do celular, do meu celular, do celular dele, de tudo, assim. YouTube acabou na minha casa. E aí hoje tem o Kids, mas falaram pra mim que tem alguns também do tem. Kids, também tem. Eu não vi ainda. Então a gente precisa ter muito cuidado, gente, com o que essas crianças veem. Porque às vezes não é nem por mal, às vezes ela tá ali, ó, passando, ó. E aí quando vê... Então, assim, eles criam uma oportunidade, né? Dentro de algo que é pra criança, né? Não, coisa ruim. Maldade. Mesmo. Como que existe pessoas tão maldosas nesse mundo, né? De fazer uma coisa assim. Sim. Mas é igual crime digital, né? Hoje em dia, tudo... Nossa, é muito golpe, triste. um monte de coisa. Mas e você descuida 1 segundo, né? Às vezes você tá ali supervisionando, mas você não tá assistindo junto. Então, 1 segundo que você descuida, tem ali uma mensagem. E às vezes, essa correria de dia a dia, às vezes você tá, sei lá, você vai num restaurante. O que a gente mais vê no restaurante é criança com tela. Que eu tirei a primeira pedra que não deu uma tela pra criança. Não julgo nem um pouco. Tudo bem, não precisa ser todas as vezes, mas... então, você tá ali conversando, batendo uma papo, e a criança tá ali na tela, você não tá vendo o que você tá vendo, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado. A gente precisa ter muito cuidado... quantos anos a gente vai fazer essa introdução. Mas, ao mesmo tempo, eu falo isso. A gente não julgar quem precisa. Então, tem um bebê de 9 meses que estava assistindo uma musiquinha na televisão. E aí, sei lá, a mãe postou uma foto. Ai, que bonitinho. E todo mundo caindo matando. Como assim? Não tá pondo... Ninguém sabe por que aquela mãe colocou. Caraca, ela precisava fazer um xixi, às vezes. Ela precisava comer, né? Porque a criança não deixava. Então, é isso que eu falo. A gente precisa entender o contexto de cada família. Nunca julgar, né? Porque a gente não sabe mesmo. E o que mais hoje a gente tem é julgamento. É o julgamento pela comparação, né? Se você se compara e aí você se sente mal por se comparar e julga, né? E aí vira aquele ciclo vicioso e é péssimo, né? Não é bom nem pra você nem pra ninguém, né? Pra criança muito menos. E as mães se auto-julgam também, né? Que é isso que você falou. Você vê tanta informação que às vezes um pouco floreada e fala, eu não faço isso, já fica... A gente acha que a gente nunca é boa o suficiente. Por isso que você sempre olha nos Instagrams da vida e tem, você é uma ótima mãe. Porque às vezes a gente precisa ouvir isso, sabia? Mãe é carente. Aí a gente precisa ouvir, viu? Você tá fazendo indo certo, tá indo bem. No primeiro ano, tipo, meu filho sobreviveu aos meus cuidados, eu falo, né? Tipo, claro, porque a gente vira leoa, a gente faz de tudo por eles. Então, é algo que
E às vezes a gente precisa, sim, ouvir que tá indo tudo bem. Às vezes o parceiro fala isso sempre, e aí a mãe fica, putz, que legal, ele tá me ajudando. E o contrário também é verdadeiro, né? Das mães também falarem para os pais que também... Eu falo que os dois têm a mesma responsabilidade. Mesmo a gente não colocando isso, né? Porque hoje o pai ajuda, que legal, o pai ajuda. Não, mas é a mesma responsabilidade. É 50% a 50%. Né? Ele precisa, é obrigação. Sim. Não é... Ai, por favor, você pode? Não, é obrigação. Os filhos foram feitos... Os dois estavam juntos naquele momento, né? Sim. Então, tem que cuidar... Nem que seja separados, cada um, sei lá, teve uma família, pai e mãe separados, mas os dois têm que ter essa noção, que eles têm a mesma responsabilidade diante da criança, né? E, assim, né, o que você acha, o nosso podcast chama O Que Elas Querem, né? O que você acha que as mães, em geral, né, ou as mulheres que você atende, que você convive mesmo, e você, né, mesmo, deseja, né? O que você quer, o que essas mulheres desejam para a vida? É difícil falar, né? Porque eu acho que em cada momento da vida a gente quer alguma coisa, né? Assim, quando a gente tá solteira, quando a gente tá iniciando um trabalho, quando a gente tá num momento, sei lá... Cada momento de vida a gente precisa de coisas... a gente deseja coisas diferentes. Mas eu acho que agora, como mãe... O meu maior desejo, e sinceramente, é o que eu vejo muito no consultório, é saúde para os nossos filhos. Porque o resto, gente, a gente corre atrás. Nossos filhos estando bem, saudáveis, é muito o que importa. E pra gente cuidar deles. Porque se tem uma coisa que hoje eu morro de medo de morrer. Porque morrer eu não tinha medo antes. Porque agora eu tenho um monte de medo. Porque deixar os dois sozinhos, Deus me livre, não. Mas é saúde. Com certeza é saúde para os meus filhos. E, Aline, só para fechar, assim, se você fosse colocar uma frase em uma camiseta para você usar, uma frase que te represente, ou que você fala bastante para orientar aí as suas pacientes, as mães, na verdade, uma frase que mais te representa. Que frase você colocaria numa camiseta? Que difícil. Olha, eu acho que uma das coisas que eu mais falo no consultório é tentem chegar ao equilíbrio. Eu acho muito importante, eu uso muito essa palavra no consultório, porque hoje a gente vive num mundo de excessos, tanto mais quanto menos. Então, a gente precisa. Então, tenham um equilíbrio, achem um ponto de equilíbrio de vocês e amem. Cara, eu sou a doida do amor. Então, eu acho que tinha que ter um homem do lado também. É isso aí. Amei, meninas. Eu falo pra caramba, né? Não, mas foi muito ótimo. Bom, assim, Não, acho que bom. você trazer a tua experiência, né, de consultório, a tua experiência mesmo como mulher e mãe, foi muito agregador. Obrigada. Imagina. Nossa, foi bastante informativo, mas gostoso também de conversar com você. Obrigada. Eu adorei também, adorei mesmo. Quando precisarem, podem me chamar. Sim. Se quiser falar um assunto específico, dá um toque, você vem. Coisas que fala. chegaram novas, que você tá vendo, né, que tá acontecendo. Ótimo. Sempre tá a porta aberta aqui. Obrigada, amores. Muito obrigada. Fala agora o seu @, pro pessoal, e pode... Meu Instagram é @dicas de uma mãe pediatra. É grande, mas vale a pena de Sigam lá, gente. Mas Tem é fácil bastante de achar. informações. E aqui, muito obrigada para os nossos parceiros, né? O Power Focus, Ideia Saudável. O Power Focus, que é, assim, um café, né? Que tem o de café ou de cacau. Né? Que tem TCM, então dá energia para treinar, dá foco para estudar. Sim, que é o triglicérides de cadeia média, que a gente é super fã, porque realmente dá uma energia rápida, não tira do jejum, quem tá aí num processo de jejum ou cetose, ele não tira, mas dá uma energia. Então, é bom para pré-treino, bom para estudar, bom para dar energia mesmo. E aí... Isso. E o Ideia Saudável, que só tem ingredientes naturais, sem glúten, né? Tem muito sem lactose. Sem açúcar, Sem e açúcar. delícia mesmo, assim, impressionante, tudo muito bom. Obrigada. Quem assistiu até aqui, nos sigam, né? Se inscrevam no canal, não esqueça de deixar o like. Episódio. Obrigada. Até a próxima. Até.